Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Você deve se lembrar do nosso vídeo anterior, nossa apresentação, que o intuito dessa sequência de vídeo é conversar sobre os principais pontos da doutrina espírita que estão disponíveis lá na introdução, no item 6 do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai começar com o primeiro princípio. Mas antes da gente entrar sobre o conteúdo propriamente dito, a gente bater um papo sobre ele, vamos fazer a nossa prece de abertura? Então eu convido a todos a fechar os seus olhos, a levar o pensamento em Deus, agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo de conhecimento, de aprofundamento doutrinário, e pedir que possamos ter o esclarecimento suficiente para entender a doutrina da melhor forma possível e que isso possa ajudar na nossa evolução. Que assim seja. Então, nesse nosso primeiro vídeo de conteúdo propriamente dito, nós vamos conversar sobre o primeiro item do item 6 do Livro dos Espíritos, da introdução. E esse princípio, ele fala da seguinte forma: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, uma única frase que tem tantas coisas para a gente conversar a respeito. Mas antes de a gente entrar sobre cada um dos atributos que Kardec traz aqui para a gente, é legal a gente dar um passinho para trás e entender um pouquinho o que é Deus, do ponto de vista da doutrina. Wagner, você pode resumir para a gente o que é Deus? É extremamente importante que a gente entenda essa base daquilo que seja Deus para nós, porque a nossa relação para com o nosso Criador vai precisar estar consubstancial em conhecimento também. Então, quando ele vem dizer para nós aqui que é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa é a definição de Deus que está lá no Livro dos Espíritos, trazida por Kardec, logicamente também pelo Espírito da Verdade. Então, quando nós pensamos em inteligência suprema, não existe nenhuma inteligência superior. E como nós comentamos, às vezes, em discussões, em debates, não existe nenhuma inteligência que se nivele à inteligência de Deus, nosso Pai. Então, não tem uma vice-inteligência. É suprema, a inteligência é suprema. Deus é a maior inteligência que existe no universo, tanto que é o Criador do universo. Então, ele vem colocar causa primária. Existe um erro em todas as pessoas, um período da nossa vida, nós gostaríamos de individualizar a divindade, tornar Deus um indivíduo. Deus não é individualidade, Deus é causa. Então, por isso é causa primária de todas as coisas. Tudo que existe no universo se iniciou em Deus. Então, aí, a partir daí, nós começamos a ter o conhecimento da responsabilidade que nós temos com a maneira como nós nos relacionamos com a divindade. Por isso, o respeito. Por isso, houve um período onde a humanidade teve que se relacionar com quem imaginava de Deus de uma forma como se Deus fosse vingador, que castigava, pura e simplesmente porque ele é aquilo que seja de maior em todo o universo. Mas nós ainda vamos estudar alguns atributos de Deus aqui nesse momento, mas o interessante é que a gente saiba dessa importância de reconhecer a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Obrigado, Wagner. É legal a gente pensar sobre essa parte da causa primária, né? Então, a gente pode pensar que tudo deriva de Deus, tudo é efeito, tudo que nós vemos, tudo que nós mesmos somos efeitos da criação de Deus. Então, a inteligência dele, a superioridade dele é tão grande que a gente não consegue nem medir, nem ter noção dela. Então, quando o nosso entendimento sobre o que é Deus, ele varia muito de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, por isso que hoje ainda é tão difícil para a gente entender o que de fato significa essa inteligência suprema. O que a gente consegue entender é que é uma inteligência que está muito acima do que nós imaginamos, muito acima do que qualquer homem, que a humanidade como um todo, consegue sequer imaginar. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os atributos de Deus, então. Juliano, você pode falar para a gente um pouquinho aí, resumidamente? Bom, só complementando essa questão da interpretação de Deus, né, a gente
entendendo Deus ali como causa, tudo que vem de Deus, ou seja, se Deus é causa, tudo é o efeito de Deus. Então, tudo que nós conhecemos aí, a resposta bem clara, né? Causa primária, né? E de todas as coisas, ou seja, tudo que nós conhecemos, os seres, né? O universo, a matéria, tudo isso é efeito de Deus, é a obra de Deus, é a obra da criação. Então, essa interpretação da lei de causa e efeito, ela é muito importante para que a gente comece a formar uma noção do entendimento de Deus para, né, com essa definição dada pelos espíritos, né, superiores dentro da codificação, ou seja, uma definição do espiritismo. Bom, aí o primeiro princípio lá que nós estamos estudando, então, nesse item 6 do Livro dos Espíritos, ele vai trazer uma série, né, de características, vamos dizer assim, que atribuídas a Deus. Então, Deus, ele é eterno, é imutável, imaterial, é único, onipotente, bom e justo, né, ou soberano na bondade e na justiça. Então, a gente for pensar cada uma dessas características e começar a entender um pouco cada uma dessas características, entendendo que esses atributos, né, de colocados para Deus, né, como uma definição, um detalhamento da definição de Deus através dos seus atributos, ele foi realizado na obra do Espiritismo, na obra de Kardec, através da pergunta. Então, Kardec pergunta aos espíritos, colocando esses atributos na própria pergunta, se Deus poderia ser considerado os atributos de Deus, todos esses que nós já falamos, né? E a resposta dos espíritos, muito clara, é que sim, sim. Do nosso ponto de vista, da nossa evolução humana, podemos considerar que esses são os atributos de Deus, né? Mas nós também não podemos nos limitar a esse atributo, porque, dada a nossa evolução, dado o nosso conhecimento, né, ou a capacidade que nós temos hoje de entender Deus, esses atributos satisfazem a esse nível de evolução que nós temos. Mas, obviamente, fica subentendido que existem outras questões de Deus que nós ainda não sequer temos uma evolução para entender, né, ou atributos, ou qualquer coisa que se relacione, né, a Deus fora desses atributos declarados por Kardec. Então é importante entender como é que eles surgiram, né, esses atributos foram colocados, eles aparecem dentro da obra, que lá no Livro dos Espíritos, na questão número 13 do Livro dos Espíritos, que essa pergunta é realizada, né, nessa questão 13, e essa resposta vem muito clara dos Espíritos. Então, a concordância dos Espíritos superiores para com esses atributos colocados por Kardec nos leva a uma reflexão em cima de cada um desses atributos. Então, entendendo Deus, né, o primeiro atributo, Deus eterno. Então, eterno para nós, né, é complexo para o ser humano entender essas características, no sentido de o que é eterno. Eterno é aquilo que não tem começo, né, e não tem um fim. Então, a gente entende Deus como causa, né, e ele é eterno. Ele não tem começo, a gente não consegue conceber um começo, não se concebe um começo, e tampouco vamos conceber um fim. Então, essa é a primeira característica, né, o primeiro atributo que a gente precisa entender de Deus. A gente só vai conseguir começar a compreender isso com mais clareza, entendendo um pouco a lei de causa e efeito e toda a questão da característica de evolução que o Espiritismo traz para nós das criações de Deus. O segundo atributo é Deus imutável. Só complementando um pouquinho, Juliano, essa parte do eterno, ali na Gênesis, Kardec, ele fala, ele é muito claro, né, que não teve um começo e não tem um fim. Porque se tivesse um começo, significa que teria alguma coisa antes dele. Aí não seria Deus. Aí não seria Deus, exatamente. Então, se a gente tivesse, Deus começou aqui, então alguma coisa antes de Deus teria que ter acontecido. Exato. Então, essa outra coisa poderia ser Deus, mas isso daqui não era Deus. Então, exato, é muito legal, para a gente entender um pouquinho melhor as coisas, quando a gente pensa no contrário dela. Aí fica um pouquinho mais palpável para a gente entender. Exatamente. Se esse tipo de entendimento fosse possível, Deus não seria mais causa. Não é isso? Ele não seria causa. Tinha alguma coisa antes dele, ele não era causa. Ele já passaria a ser efeito. Sendo causa, não tem nada anterior a ele.
Nada anterior, exatamente. E o segundo atributo é o imutável, né? Então, as questões imutável, aí não... como a gente pode explicar, né? A gente pode puxar um gancho no sentido de que essa mesma relação da lei de causa e efeito, né? Então, se Deus é causa, né, e ele é o criador, a questão de ser imutável é que nós não podemos querer mudar Deus, não é isso? Deus, a gente precisa, nós nos aperfeiçoamos para chegar mais perto de Deus, para nos aproximar de Deus, né? Então não adianta a gente querer mudar as características de Deus. Isso é muito colocado às vezes pela gente, até de uma maneira assim, até simplista, quando a gente deseja algo, né? E a gente atribui esse algo a uma vontade muito grande nossa. E de repente a gente não alcança aquilo, ou a gente não consegue aquilo que a gente almeja, né? E aí a gente acaba colocando muitas vezes para Deus, né? Então coloca Deus suscetível às nossas fraquezas, Deus suscetível àquilo, né, que nós sentimos ou no que nós queremos, mas nós somos obra de Deus, nós somos criados por Deus, né? Deus não, ele tem essas características, então eu não posso atribuir a Deus questões que cabem à fragilidade e à impotência humana. Então, essa questão do imutável, a gente pode considerar assim, a gente não tem a pretensão e nem pode pensar Deus como suscetível, né, àquilo que nós bem queremos. Ele, na sua grandeza, ele é imutável. Aquilo, o que pode acontecer é que a gente pode não entender isso, né? E a gente quer transformar Deus ao nosso bel prazer, colocar Deus à nossa disposição, né? E é justamente a visão da causa que vem contradizer esse ponto de vista amador e simplista que às vezes a gente tem, né? De colocar Deus suscetível àquilo que as nossas vontades, vamos dizer assim. Então, esse imutável a gente consegue pensar um pouquinho nesse ponto de vista. Imaterial, né, é a terceiro atributo que aparece, né, que é colocado para Deus, no sentido de imaterial. Obviamente, se Deus criou tudo que nós conhecemos, e está muito claro que ele é a causa, ele é primária e é de todas as coisas, então a matéria, como nós conhecemos, né, ou a matéria que se fala também dentro do espiritismo, essa matéria também é criação de Deus, é efeito de Deus. Então, obviamente, se a matéria é criação de Deus, Deus não é essa matéria. É como a gente falar, como se a gente fosse falar que o pintor, ele pinta um quadro, né? E eu falar que o quadro é o pintor. Não, o quadro é a obra do pintor, a matéria que ele criou o quadro é a obra do pintor, que pode ser diferente do próprio pintor. Então, Deus criou a matéria como nós conhecemos. Digo a matéria, né, que nós estudamos aqui na Terra, a matéria e os diversos estágios, né, os diversos formatos da matéria, o desdobramento da matéria, né, baseado na matéria elementar primária que existe, mas ainda assim criada por Deus, Então Deus, nesse sentido, ele é imaterial. A gente precisa entender isso. A natureza de Deus é diferente dessa natureza na matéria que a gente conhece. Tem que ser assim, porque ele é a causa. Se Deus fosse de uma matéria como aquele próprio, que ele não seria a causa, aí a gente volta no problema do eterno. Ele aí já não seria Deus, teria outra coisa, outra causa anterior, né? Então as questões também estão relacionadas. A questão do único, que é o quarto, não é isso? É o quarto atributo, né, a Deus também colocado e aceito pelos espíritos, é de Deus único. Deus único é importante, né? Porque para nós humanos, né, nem sempre Deus foi único, né? Na história nossa, a gente, por diversas vezes, né, durante a jornada do Espírito na Terra, ele atribuiu, né, a divindade em outros elementos que não, né, e até um ponto de pensar no Deus único. O Espiritismo traz isso muito claro. Voltamos de novo na questão da causa. Se é causa, é única, é primária e é única. Nada antes e nada depois. Se eu pensar algo
como outra coisa, já não seria Deus, portanto, aí já não seria único. Então, a lei de causa e efeito, ela afirma e ela deixa claríssimo para nós a questão do Deus único, no sentido da definição de Deus pelo Espiritismo. Então, a gente começa a entender por que Deus foi considerado único por outras também, né, outras crenças, enfim, porque a gente traz esse sentimento íntimo de que existe uma causa para as coisas, né? A gente intimamente já começa a pensar que existe, a gente sente, a gente sabe que há uma coisa maior que nós, né? Que nós temos uma causa, que existe uma causa para tudo, e essa causa é Deus, portanto é uma causa única. Até porque, Juliana, se a gente for pensar o contrário de novo, a negação de novo, se Deus não fosse único, significaria que a gente tinha mais de um Deus. Se a gente tivesse mais de um Deus, 2, 3, 5 deuses, significa que alguma coisa criou esses 5 deuses de uma vez. Aí eu teria uma outra causa. Aí teria uma outra causa, Deus não seria a causa. Aí eu volto, né? Então é uma questão que é importante a gente ter um cuidado especial com as palavras, com as definições e com os termos que Kardec usa. E tentar, e a partir do momento que a gente entende um pouco mais, aprofunda um pouco mais esses termos, fica muito mais fácil da gente entender os próximos passos, os próximos termos. Então, por isso que nesse projeto, nesse vídeo, nessa sequência de vídeos nossos, nós vamos nos apegar bastante a essas terminologias, tentar esmiuçar bastante o que Kardec quis dizer, o que exatamente significa aquilo naquele contexto, porque isso ajuda a gente a entender tudo que vem pela frente, todo o aparato da doutrina espírita. Exatamente. E entender que cada atributo, né, a definição desses atributos não são atributos que a gente pode considerar eles isolados, né? Eles estão totalmente conectados com a definição da pergunta, né, número 1 de Kardec, do Livro dos Espíritos, do que é Deus, né, que o Wagner explicou para a gente no começo, a resposta dos Espíritos para essa pergunta. Então, esses atributos da questão 3, eles estão totalmente interligados a essa resposta também, e cada um dos atributos, eles também se correlacionam. Cada um dos atributos, eles têm ligação, obviamente, entre si. Porque, para Deus ser causa, eu consigo entender um Deus único a partir do momento que eu entendo Deus como causa. Se não há nada antes dele e nada depois, então ele é a causa. Ele é o único, portanto. Então, aí as coisas vão ficando um pouco mais claras. Então, o entendimento e o aprofundamento para a gente da questão número 1, né, do livro, que é o que é Deus, ela já traz uma clareza de entendimento um pouco maior para nós desses outros atributos colocados, né, que vêm tentar detalhar um pouco mais o entendimento de Deus. A gente precisa formar na nossa cabeça um entendimento de Deus, né, para que a gente, pois Deus é o recurso que nós temos, é para onde a gente pede e tudo mais, né? Então, a gente precisa ter muito claro, o espírita e o espírito espírita também, ele precisa ter isso muito claro, né? Que Deus ele possui esses atributos no nosso entendimento até hoje, ao menos, no nosso nível de evolução atual, né? E a definição principal dele. Um outro atributo importante é onipotência, né? Isso. Deus é onipotente, né? E a gente tomou cuidado de entender um pouco essa definição, até buscando nas obras originais. Hoje a gente tem disponível aí as obras originais nas diversas, né, do Livro dos Espíritos, obviamente, nas diversas revisões, né, ou edições desse livro, na época em que foi publicado, né. Então nós fomos buscar no original para ver como que também esse termo, se esse termo realmente estava presente, tanto lá na definição do próprio, da própria introdução, né, como um ponto principal da doutrina, ou como um princípio, lá do item 6, e também das perguntas. Então, a gente conseguiu enxergar ali que realmente essa palavra, né, não como onipotente, eu não lembro a palavra lá, você lembra, Wagner, como que estava descrito a palavra? Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, exatamente. Todo-Poderoso. Então, na primeira edição de 1857 e na segunda edição, depois da revisão feita por Kardec em 1860,
as duas constam todo-poderoso. Todo-poderoso, exatamente. Então, novamente, a gente vai voltar, né, para a questão da causa para entender essa questão do todo-poderoso. Porque Deus, sendo único, sendo causa de tudo, né, sendo eterno, os seus poderes, eles também são supremos. Então, ele tem essa questão da soberania, né, do poder soberano, né, todo-poderoso, porque a gente consegue conjugar as outras definições de ser único, de ser, principalmente ser único, de ser eterno e de ser imutável. Aí, por conclusão, eu consigo enxergar um Deus poderoso, né, um Deus poderoso, um pai para toda essa criação. Então, a primeira, vamos dizer assim, característica que eu consigo assimilar com mais simplicidade, entender esse Deus com o poder máximo que se pode, porque é a causa, né? É a visão da criação para o Criador, né? O respeito da criatura para o Criador, o reconhecimento dessa criatura com o Criador. Nós temos que reconhecer Deus como, né, o que tem mais poder, o mais poderoso. Porque se eu não fizer isso, quando eu for recorrer a pedir ajuda, ou for louvar, ou eu for agradecer, eu vou agradecer a quem? Ao mais poderoso. Não é? Eu vou agradecer a Deus. Eu vou pedir aquele que mais pode, a Deus. Portanto, eu peço a Deus, eu agradeço a Deus, e eu reconheço a grandeza de Deus. Então, essa onipotência, esse todo-poderoso, ele tem para nós, de uma maneira mais simplificada, esse sentido, né? Esse sentido mais simples. E aí nós temos o último atributo que praticamente são dois atributos, na verdade, né? Mas estão bastante conjugados, eles aparecem praticamente juntos, que é o Deus justo e bom, né? Soberano nesses aspectos. Aí entra a justiça de Deus, né, e a bondade de Deus. Justiça no sentido que, para Deus, né, tudo, na verdade, é causa. Todos são filhos de Deus, não é isso que nós entendemos? Ou seja, não tem diferenciação. Né? Se a gente fosse colocar numa graduação, é igual para todos. Todos são vistos e colocados da mesma maneira, no mesmo patamar, né? Como a criação de Deus. Para Deus não existe diferença na sua criação, né? Não existe uma criação melhor ou pior, não existe. Então a justiça de Deus começa por essa questão, né? Todos nós somos reconhecidos e nós podemos pedir a Deus e dependendo do nosso mérito, e aí vai entrar a justiça, né? Nós podemos ser atendidos, ajudados por Deus, e aí, lógico, lá na obra também vai dizer, de certa forma, pelos espíritos que representam a vontade de Deus, ele atua dessa forma. Então, a justiça tem primeiro sentido, a soberania da justiça de Deus, nesse sentido de a igualdade para com todos, né? Essa a gente pode entender assim. Justiça também porque Deus tem, nós temos as leis criadas por Deus, como ele é o Criador, né? Nós temos as chamadas leis divinas, ou lei natural, não é isso? A lei natural é a lei de Deus. Então, quanto mais eu cumpro com a lei natural, mais eu estou, vamos dizer assim, atendendo ou cumprindo com a justiça divina, mais eu me aproximo de Deus. Então, é uma visão também muito interessante da questão da justiça. A justiça de Deus, ela se faz por meio de suas leis, e nós vamos se aproximar cada vez mais de Deus a partir do momento que nós respeitamos mais as leis de Deus. Né? E aí entram as leis morais, entram todas as leis que compõem, a gente vai ter uma oportunidade, obviamente, né, de em outros vídeos falar dessas questões. Mas, enfim, simplificadamente, nós temos Deus justo,
declarando as suas leis, que nós entendemos as leis de Deus, ou temos que entendê-las, e a partir do momento que eu cumprir mais, que eu atender mais, que eu respeitar mais a lei de Deus, mais eu me aproximo dele. Então, esse senso de justiça também eu posso ver por esse lado. E bondade, né? Obviamente, bondade, porque como para Deus todos somos, né, seus filhos, ele não há diferenciação. Então, Deus, ele vai perdoar os seus filhos, ele vai ajudar, estender a mão para os seus filhos, né, de uma maneira mais lúdica. Enfim, nós somos atendidos quando pedimos com sinceridade a Deus, porque não existe essa diferenciação, né, para Deus de um por outro, melhor um, melhor outro. E principalmente porque nós, quando erramos, se a gente se arrepender de uma maneira sincera, Deus certamente nos ajudará, né? Porque ele vai aceitar esse nosso arrependimento. Quando esse arrependimento é sincero, quando esse arrependimento ele é verdadeiro. E aí está a bondade de Deus, né? Não existe um Deus punitivo. O Espiritismo ele vem desmontar uma visão que se poderia ter de um Deus punitivo, de um Deus poderoso, obviamente, que isso, né, já é concebido por nós, quase que intimamente, mas de um possível Deus punitivo, de um possível Deus vingador. Não. A bondade de Deus é tão soberana que qualquer um dos seus seres criados por ele, ao se arrepender com sinceridade, são automaticamente atendidos por ele, né? Recebem a sua ajuda. Então, essa questão de aceitar o arrependimento da sua criação é uma prova irrefutável da bondade de Deus. Então, a justiça de Deus e a bondade, elas podem ser entendidas com esses dois aspectos. Então, legal, a gente já entendeu um pouquinho sobre o que é Deus, a gente conversou um pouquinho ali sobre a definição de Deus, a gente também conversou um pouquinho sobre os atributos da divindade, os atributos de Deus. Mas, Wagner, se você puder resumir para a gente, assim, do ponto de vista espírita, como que a gente pode considerar o que é Deus? Como que a gente pode entender Deus, nós espíritas que estamos ali na nossa casa espírita, trabalhando, acreditamos na reencarnação e tal, como que a gente pode compreender Deus, de uma forma resumida, assim? Na associação da definição com os atributos de Deus, vamos sempre entender que Deus é o Criador perfeito. Se é perfeito, não erra. Então, ele é imutável porque não erra. Ele é imaterial porque não precisa associar-se à matéria para evoluir, ele já é perfeito. Ele é único, então não tem vícia. Se ele não tem vícia, ele não tem nenhuma outra individualidade, não existe uma outra causa que seja capaz de se nivelar na inteligência suprema, na causa primeira, o primário de tudo, nada se nivela. Então, o mal, ele é construído por nós mesmos. Quando o Juliano vem falar com muita maestria sobre esse fato de soberanamente justo e bom, às vezes as pessoas se frustram, falam, poxa, eu peço tanto uma coisa para Deus e não consigo. E Jesus dizia, batei e abrir-se-vos-á. Mas para mim não abre a porta nunca, porque eu peço e não... Por quê? Porque Deus é justo e bom. Eu estou pedindo, apelando para a sua bondade, mas ele reconhecendo a justiça, ele sabe se está no meu mérito, se está na minha conquista. Então, o arrependimento é que vale, e não os meus desejos. Quando Kardec conversa com os espíritos no entendimento mais profundo da divindade sobre Deus, os espíritos respondem a Kardec que para nós aqui na Terra, para compreendermos Deus exatamente como Deus seja, ainda nos falta um sentido. E esse sentido é obscurecido pelas células do corpo no processo reencarnatório. Conforme nós vamos evoluindo intelectual e moralmente, nós vamos entendendo mais a Deus. Então, cada um de nós entende Deus de uma maneira diferente. Mas nós temos que reconhecer Deus hoje como verdadeiramente o Pai, Criador de tudo que existe, responsável pelo sincronismo de harmonia do universo. E a nossa relação para com Deus, quanto mais harmonizados com o universo, mais próximos de Deus, porque estaremos respeitando e, acima de tudo, seguindo as suas leis, seguindo as leis naturais, mas não seguindo por imposição, mas por um sentimento interior de necessidade de crescimento, evolução, mas, acima de tudo, amor e fraternidade. Então, Deus, ele é o nosso Pai de amor e de fraternidade. Se existe amor, só é por causa de Deus. Então, nós podemos dizer
verdadeiramente que Deus é o amor do universo. A gente pode estar se pensando, né? Tá, o que que eu posso trazer todo esse conhecimento sobre Deus, sobre os atributos de Deus para minha realidade, né? O que que isso me ajuda intimamente a resolver os meus problemas, a me dar força para continuar a minha caminhada de evolução? É só a gente pensar um pouco mais internalizar um pouco mais esses conceitos de Deus. Se Deus é o único, se Deus é soberanamente bom e justo, então nós precisamos confiar um pouco mais nele, ter um pouco mais de fé que o melhor que deve acontecer para nós está acontecendo. Então, como o Wagner falou, muitas vezes a gente pede determinada coisa, mas às vezes aquilo lá não é o melhor para a gente naquele momento. Então, quando a gente confia que um Deus, que é algo muito, muito soberano, muito mais inteligente do que nós, e deixa nas mãos dele para que o melhor aconteça para nós, aí a gente começa a mudar um pouco a forma de nós pensarmos. Nós deixamos de pensar muito no nosso umbigo, nas nossas particularidades, nas nossas expectativas, e começamos a confiar mais, a ter, de fato, fé em Deus e fé no amanhã. Então, por isso que é importante a gente pensar, a gente entender bem esses conceitos. E lembrar que a relação de criador e criatura. Então, Deus criou tudo isso que a gente conhece, tudo. Então, algumas pessoas confundem, então Deus e Jesus são a mesma coisa? Não, Deus criou Jesus. Assim como ele criou eu, criou o Wagner, criou o Juliano, assim como ele criou esse vídeo, criou o computador, então tudo é feito de Deus. Então, Deus e Jesus são coisas completamente diferentes. Então, essa relação de criador e criatura é legal a gente ter bastante em mente. Isso nos ajuda em vários momentos. Então, naqueles momentos mais difíceis, onde a nossa fé é testada, é o momento que a gente precisa se apegar a esses atributos aqui e confiar em Deus para que o melhor que deve acontecer está acontecendo naquele momento para a gente. No nosso momento de prece, a gente já fala direto com o chefe que ele tem mais poder, então vamos direto nele, que ele pode nos ajudar. E até mesmo isso nos dá um senso de consciência sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre nossa situação, muito melhor. Então, a gente sabe que todos nós estamos em diferentes estágios evolutivos, mas todos nós estamos no mesmo patamar, que é o patamar de criatura de Deus. Então, todos nós temos o mesmo Pai. Eu acho que, tanto na sua fala, Gustavo, quanto na do Juliano, a gente vê a necessidade dessa relação para com alguém que é todo-poderoso, que é único, que é imutável. Então, existe um certo distanciamento intelectual nosso para com Deus, que deveria ser inverso, deveria ser uma proximidade nossa para com Deus. Então, quando eu faço prece, eu vou fazer prece para um ente querido que está adoecido, eu peço para Deus o seguinte, que aconteça para esse ente querido aquilo que seja melhor para ele, e não aquilo que eu acho que é melhor, porque eu não sou perfeito. E Deus, sendo perfeito, conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe exatamente o que eu preciso, sabe exatamente o que o outro precisa. Então, a nossa relação com Deus é uma relação, tem que ser de mais amizade, tem que ser de mais proximidade, de menos receio. A gente fala em grupo assim, quem quer fazer a prece de início, quem quer fazer a prece de encerramento? As pessoas têm vergonha de fazer prece. Quando nós adentramos em qualquer ambiente, a gente fala, oi, tem gente que tem vergonha de cumprimentar. Não tenhamos vergonha de conversar com Deus, porque Ele conhece cada um dos nossos pensamentos e Ele confia em nós. Se Deus confia, por que nós vamos desconfiar de nós mesmos? Não é verdade? E um ponto importantíssimo que a gente não pode esquecer, Wagner, né, Gustavo, é que Deus, ele presenteou a gente a sua criação de uma maneira muito importante, né? Ele presenteou nós com a consciência. E a consciência, né? Ele deu a consciência para a gente que é Deus em nós. Então a consciência não deixa de ser, né, Deus presente na nossa evolução, Deus presente no nosso íntimo. Então eu tenho que buscar também a minha consciência, consultar a consciência, porque ali é um dos instrumentos que Deus permite com que a gente tenha uma consulta muito fácil, né, e uma consulta muito rápida para as suas leis, né, que elas estão claramente colocadas para nós através da nossa consciência.
Então, essa é uma reflexão bastante importante, né, para os espíritos, para que a gente, às vezes, a gente acaba esquecendo, mas é importante refletir sobre esses pontos, né, o reconhecimento do Criador, o reconhecimento do Todo-Poderoso, dessa questão da imortalidade, do ser eterno, né, então, e que está muito próximo de nós, né, então a gente pode recorrer a ele a qualquer momento, e pode seguir suas leis, bastando escutar a nossa consciência. Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. A ideia é ter um vídeo por princípio, então isso aqui foi só o primeiro, você pode ver que teve uma linha e já surgiu várias reflexões, várias discussões, bastante conhecimento. Esperamos que tudo isso ajude vocês nas suas caminhadas. Se você gostou do nosso vídeo, dê o like aqui embaixo, assine o nosso canal. Se você tem alguma observação para fazer, algum comentário, fique à vontade para escrever aqui embaixo. Nós pretendemos ler todos esses comentários e responder na medida do possível. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos, e se Deus é Pai, nós não podemos esquecer que, como Pai, Ele está sempre pronto para nós. Basta que nós estejamos prontos como filho para Ele e para o mundo. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro também.